Estes assombrosos clarões de luz de grande energia e matéria são a chave da criação. Descobrir onde, como e porquê se produzem é fundamental para compreender a formação dos planetas e da vida. Supernovas, já a seguir em O Universo. São assassinas cósmicas. São o fim das estrelas, a morte das estrelas. São 100 milhões de vezes mais luminosas do que o Sol. Que durante um instante ofuscam toda uma galáxia. O acontecimento mais gigantesco e impressionante do universo desde o Big Bang. Desta catástrofe cósmica excepcional surge a criação. Mas se uma explodisse perto de nós, a vida na Terra desapareceria. O universo, o local do crime cósmico para uma violentíssima e misteriosa força. As supernovas. O universo. Supernovas. As supernovas, a sensacional e excepcional morte das estrelas, produzem as maiores explosões do universo. Só uma pequena minoria de estrelas explode, mas as que explodem desfazem-se em 1000 pedaços. Libertam mais de 1000 milhões de vezes a energia do Sol durante toda a sua existência. A espetacular explosão projeta quantidades gigantescas de radiações letais para o universo. Se uma estrela no centro de um sistema planetário se tornasse supernova e explodisse, destruiria provavelmente todas as formas de vida desse sistema planetário. A radiação esterilizaria todas as formas de vida de qualquer planeta de um sistema planetário. Tal como detetives em busca de pistas de um crime cósmico, os cientistas usam ferramentas sofisticadas, telescópios e alta tecnologia para encontrarem supernovas e poderem resolver o mistério, saber por que razão ocorrem e como. É interessante porque a explosão, o evento, já ocorreu. E depois recebemos esses indícios que recolhemos com os nossos telescópios e tentamos perceber o que aconteceu. Como os investigadores estelares sabem, as supernovas têm uma dupla personalidade. Têm poder absoluto para destruir. Explosões estelares espetaculares. São fundamentais para a própria criação. Quando uma supernova explode, a explosão produz muita luz, mas também produz elementos pesados além dos leves. O ferro, o cálcio, o sódio ou qualquer um dos elementos da tabela periódica vieram de estrelas que explodiram antes do Sol se ter formado. Os elementos produzidos nestas enormes explosões estelares fazem, na verdade, planetas, plantas e pessoas. O cálcio dos nossos olhos e o oxigênio que respiramos foram criados em estrelas e expelidos para o espaço. As ondas de choque das estrelas que explodem podem comprimir nuvens de gás próximas e acionar o seu colapso gravitacional para que comecem o seu renovado processo de formação de novas estrelas, planetas e vida. Graças a indícios cósmicos circunstanciais, os especialistas calculam que todos os segundos explode uma poderosa supernova a algures no universo. Isso traduz-se em qualquer coisa como 30 milhões por ano e tem acontecido nos últimos 10 mil milhões de anos da existência do universo. Para dar uma ideia da vastidão do universo, numa galáxia típica como a nossa Via Láctea, uma supernova surge de repente apenas uma ou duas vezes num século. No entanto, ninguém sabe quando explodirá a próxima. É um processo completamente aleatório. Não fazemos ideia de quando será a próxima. Pode ser amanhã, pode ter sido há 5 minutos ou pode demorar mais de 200 anos. Não sabemos. Se estivesse muito próxima, veríamos um evento muito luminoso no céu. Poderia ser mais brilhante do que Vênus, do que qualquer planeta ou mesmo a Lua, ou até quem sabe o Sol. É extremamente luminosa.
Se uma supernova estiver muito próxima de nós, pode sem dúvida destruir a vida. O clarão perturba a atmosfera e queima tudo. Os astrónomos perscrutam constantemente os céus, mantendo-se atentos a pelo menos 2 estrelas da Via Láctea com possibilidade de explodir catastroficamente perto da Terra. Uma que ameaça explodir está no centro da nebulosa de Eta Carinae, a cerca de 9.000 anos-luz de nós. A Eta Carinae é uma dessas estrelas. É gigante, tem talvez 100 vezes a massa do Sol. Possui uma vida muito curta e pode ser que o fim dessa vida ocorra muito em breve. Outra estrela que corre o risco de se tornar supernova é a Betelgeuse, uma estrela da constelação de Orion. Esta estrela em agitação é 15 vezes maior do que o Sol e está ainda mais perto da Terra do que Eta Carinae. Está a cerca de 500 anos-luz de nós, portanto será uma visão espetacularmente brilhante e visível, mesmo durante o dia. Não há dúvida de que a Betelgeuse vai explodir. Talvez já esta noite ou daqui a 10.000 anos, não sabemos quando, mas pode ser esta noite. Portanto, vale a pena estarmos atentos todas as noites, porque ela explodirá. As gigantescas explosões das supernovas não só criam e destroem estrelas, planetas e pessoas, como libertam grande energia na forma de raios cósmicos. Essas partículas dotadas de alta energia atingem o nosso planeta todos os dias. E mais, têm a capacidade de alterar a evolução. Vivemos naquilo a que chama uma ecologia galáctica perturbada. Há uma galáxia muito erutiva e energética ali fora. E o nosso planeta vai ser agredido por esse material. Segundo os especialistas, podem alterar e alteram a vida tal como a conhecemos. Sabemos que se dão mutações genéticas. Quando os raios cósmicos atingem coisas vivas, perturbam o ADN no interior das células. Se houver uma supernova por perto, pode haver muito mais raios cósmicos, 100, 1000 ou 1 milhão de vezes mais do que habitualmente nos chegam. Se formos a velha espécie, pode levar ao nosso desaparecimento, mas também pode levar ao desenvolvimento de novas espécies. Portanto, uma supernova pode ser um agente de mudança para melhor ou para pior. Sabendo que as supernovas têm o poder de criar e modificar a vida, é imperativo que a raça humana consiga descobrir o que faz acionar estas bombas relógios estelares. O que temos nós aqui? Isto é supernova. A chave para desvendar o mistério está na análise detalhada do que é projetado para o cosmo por uma supernova. Ainda bem que esta não escapou à nossa atenção porque acertamos. É uma grande supernova. A natureza faz quebra-cabeças, faz objetos facilmente e nós, teóricos, temos de perceber como é que ela os faz. Tal como na cena de um crime, as pistas fulcrais encontram-se no que é deixado para trás. À semelhança de um disparo de arma de fogo, estas mortíferas explosões estelares projetam para o espaço gases quentes e destroços. Estes disparos provocam uma onda de choque e nós conseguimos ouvir esse estrondo. Está a comprimir a matéria e a aquecê-la. A onda de choque de uma supernova faz exatamente o mesmo. Esses estilhaços atravessam muito rapidamente o espaço e vão colidindo com o material à sua volta. O que se forma é uma onda de choque. A enorme explosão estelar projeta para o universo quantidades gigantescas de indícios balísticos da supernova, destroços cósmicos a que se dá o nome de remanescentes. Os remanescentes produzem-se à medida que a onda de choque se repercute pelo universo. E cria-se uma imagem muito pitoresca do choque a expandir-se. Os gases que fizeram aquela estrela são projetados a uma velocidade tremenda. A 16.000 km por segundo, criam uma concha que se expande e que assume proporções enormes. Estas coisas estendem-se por milhares ou até dezenas de milhares de anos. Portanto, às vezes vemos a explosão de uma supernova dezenas de milhares de anos após essa ocorrência. A colisão a alta velocidade de destroços estelares na onda de choque produz luz e calor de grande intensidade em comprimentos de onda invisíveis ao olho humano.
Incluem ondas rádio, infravermelhos, até aos raios-X e raios gama. Felizmente para os astrónomos, os instrumentos sofisticados colocados no espaço, como o Hubble, o Spitzer e o telescópio de raios-X Chandra, ajudam os detetives cósmicos a vê-los todos. Cada instrumento e todos os nossos métodos dão-nos uma perspectiva diferente do que se está a passar e depois tentamos juntar todos os dados racionalmente. Tal como uma impressão digital, cada supernova tem um padrão único e podem ser analisadas de diferentes formas. Uma das coisas que podemos fazer é medir a luminosidade da supernova. A isso chamamos curvatura da luz. A outra coisa que podemos medir que ajuda muito é o chamado espectro. Pegamos na luz de uma supernova num telescópio, espalhamos-la num pequeno arco-íris, usando um prisma ou uma graduação, e depois medimos quanta luz há em cada cor, ou comprimento de onda. A análise dessa linha pode dizer-nos muitas coisas interessantes, como por exemplo a composição química da supernova, a temperatura, as pressões e as densidades dos gases, a que ritmo se estão a alastrar. A informação recolhida da curvatura da luz e do espectro revela diferenças entre as supernovas. É muito semelhante a um trabalho de detetive, em que se recolhem diferentes pistas da curvatura da luz ou do espectro e se tenta perceber que tipo de estrela era. O que a fez explodir? Quais foram os produtos da explosão e quais podem ser os efeitos dessa explosão? Com o passar do tempo, conseguimos ver cada vez mais como era originalmente a estrela. E podemos saber qual era a composição da estrela na altura em que explodiu. Comparando as curvaturas da luz e os espectros de centenas de casos, os cientistas conseguiram classificar dois tipos principais de supernovas. A supernova de tipo 1A não liberta hidrogênio. As explosões são uniformes no tamanho e na luminosidade. A supernova de tipo 2 liberta vastas quantidades de hidrogênio. As explosões variam muito no tamanho e na luminosidade. Mas por que haveria tipos tão distintos de estrelas que explodem? Será que explodem de formas distintas? Os cientistas concentraram os seus esforços para dar resposta à importante questão: o que faz com que estes monstros estelares se autodestruam? Tal como caçadores de prémios em busca de bandidos, os astrónomos de hoje perscrutam o cosmo em busca de supernovas mortíferas. De olhos postos no céu, pertencem a uma longa linhagem de observadores estelares. Na verdade, a primeira supernova foi avistada na China, em 185 d.C., há quase 2000 anos. Os astrónomos chineses mantinham registros muito meticulosos do que viam no céu e, quando surgia algo de novo, apontavam o seu grau de luminosidade, onde estava e por quanto tempo. Usando os registros reais chineses, os investigadores de hoje encontraram recentemente o remanescente desta antiga supernova. Foi identificado como RCW86 e encontra-se na constelação Centauro, perto de duas estrelas brilhantes, conhecidas como Alpha Centauri e Beta Centauri. 1400 anos após a descoberta dos astrónomos chineses, o primeiro observador europeu avistou uma supernova. Em 11 de novembro de 1572, o astrónomo dinamarquês Tycho Brahe, de 26 anos, estava a dar um passeio quando testemunhou um fenómeno estelar impressionante no céu do hemisfério norte. Estava mesmo ao lado do W, delineado pelas estrelas mais brilhantes da constelação Cassiopeia. Embora o tenha visto e embora fosse o maior astrónomo da sua era, não acreditou no que os seus olhos estavam a ver. Alguns anos após o notável avistamento de Tycho, o seu ex-aluno Johannes Kepler fez uma observação pioneira de uma nova estrela. Mediu a distância de estrela a estrela à volta dela e podemos usar isso agora para recriar exatamente a posição dela quando explodiu.
Quando os investigadores contemporâneos observaram mais de perto o remanescente de 1604 de Kepler, encontraram algo de muito estranho. Uma análise detalhada da composição química dos gases projetados e espalhados indicou que havia duas estrelas que, de alguma forma, se tinham combinado para produzir uma explosão gigantesca. Como é que esta parceria tinha causado a catástrofe estelar? Há muitas estrelas em sistemas binários, portanto, têm uma companheira que orbita em torno delas e julgamos que o que acontece é que uma estrela põe massa na outra. Os especialistas descobriram, entretanto, que este sistema binário é a marca da chamada supernova de tipo 1A. Julgamos que as supernovas do tipo 1A são explosões de anãs brancas, portanto, uma estrela como o Sol produzirá uma massa pequena e densa, mais ou menos do tamanho da Terra. Quando uma estrela como o Sol morre, projeta as camadas exteriores para o universo, ficando apenas um núcleo pequeno, denso e queimado, a que se chama anã branca. As cinzas do Sol seriam uma anã branca de carbono e oxigênio. Deixada por conta própria, durará para sempre e arrefecerá. Mas quando uma estrela tem uma companheira, tal como um cúmplice num crime, isso pode levar à catástrofe. Uma estrela põe massa nessa anã branca, pressiona essa massa ao ponto de a tornar instável e o centro começa a arder. E muito rapidamente a estrela deixa de ser uma monótona anã branca e transforma-se numa supernova extremamente violenta e brilhante. Mas por que é que algumas anãs brancas explodem de forma catastrófica e como? Isso foi descoberto em 1930 por um jovem e brilhante astrofísico, Subrahmanyan Chandrasekhar, o Sherlock Holmes da astrofísica, numa viagem de barco da Índia à Inglaterra. Durante essa longa viagem, usou os recentemente desenvolvidos campos da física quântica e da relatividade restrita para apresentar a ideia de que uma anã branca só pode ter uma massa com um certo limite. Não se pode ir para além de uma certa massa, cerca de 40% maior do que a do nosso Sol, 1,4 massas solares. Isso ficou conhecido como o limite de Chandrasekhar, e nessa altura dá-se uma cadeia de reações nucleares descontroladas. Porém, durante décadas, os investigadores científicos continuaram intrigados quanto à forma como essa reação em cadeia explosiva funcionava. E qual o seu aspecto quando acontecia? Os modelos por computador nunca conseguiram recriar o que parecia estar a acontecer na natureza. Mas em 2006, os astrofísicos do prestigiado Flash Center da Universidade de Chicago desvendaram o mistério. A equipa de Chicago foi a primeira a criar um programa para um supercomputador capaz de processar as enormes quantidades de dados. Tinha de o ser para simular as complicadas dinâmicas envolvidas na explosão de uma estrela. Chamamos a isto máxima computação. Alguns dos computadores que usamos têm 128 mil processadores. São 128 mil computadores ligados entre eles. Mesmo com tanta capacidade, foram precisas quase 60 mil horas de trabalho no computador. Os astrofísicos decidiram não iniciar a explosão simulada exatamente no centro da estrela. Decidimos começar ligeiramente afastados do centro porque é extremamente improvável que a chama se acenda exatamente no centro ou muito perto dele. Não há volume ali, não há espaço. Segundo esta notável simulação, num segundo, forma-se uma bolha com chama no interior da estrela. Portanto, o que vemos no centro é a bolha que aumenta rapidamente e se espalha, à medida que vai ardendo e abrindo caminho pela superfície da estrela. A bolha liquefeita mede inicialmente cerca de 16 km de diâmetro e sobe mais de 1900 km até à superfície da estrela. Espalha-se sobre a estrela a cerca de 4.800 km por segundo, colide com o ponto oposto na superfície da estrela e produz jatos de alta energia. Um deles vira-se para o exterior, a cerca de 64.300 km por segundo,
Outro jato vira-se para a estrela, o que desencadeia uma onda de explosões ao longo da mesma, como acabamos de ver. As tórridas temperaturas que são assinaladas através de uma escala de cores padrão são superiores a 1,6 mil milhões de graus centígrados. E vemos que o momento em que explode e atravessa a estrela leva menos de meio segundo. A fase de combustão total dura menos de 3 segundos. A análise dos especialistas revela que cada supernova de fase 1A é extremamente semelhante em tamanho e luminosidade. Esta explosão equivale à detonação completa de uma massa do tamanho do Sol. Esta pioneira simulação por computador ilustra pela primeira vez a forma como as explosões podem ocorrer numa supernova de tipo 1A. Mas as de tipo 2 pareciam ser algo radicalmente diferente. Examinando os destroços estelares, os cientistas concluíram que as supernovas de tipo 2 não resultam da explosão de anãs brancas, mas de enormes explosões de estrelas moribundas gigantes, com pelo menos 10 vezes mais a massa do nosso Sol. Mas como é que funcionam essas mega explosões? A resposta para este enigma cósmico surgiria a meio do século XX. Foi então que, pela primeira vez na história, os detetives das supernovas avançaram pelos terrenos intergalácticos numa busca sistemática de grandes estrelas explosivas. Tal como detetives numa missão de vigilância, os investigadores cósmicos perscrutam constantemente o céu noturno. Procuram as luzes brilhantes que indiciam uma supernova. Para realizarem essa vigilância, usam uma impressionante série de computadores de alta tecnologia, espalhados por todo o globo. Historicamente, descobrimos as supernovas com telescópios em Terra. Varrem constantemente os céus em busca de mais explosões de supernovas. A caça cósmica às supernovas começou na década de 1930. Foi liderada pelo astrofísico independente Fritz Zwicky. Zwicky foi o primeiro a, de uma forma metódica, procurar, catalogar e quantificar estrelas novas e explosivas. Foi um dos verdadeiros precursores na descoberta de estrelas em explosão e queria entender fisicamente o que elas são. O astrofísico pioneiro propôs que esses acontecimentos estelares tão gigantescos e espetaculares eram resultado da explosão de estrelas. Zwicky previu que pode haver um certo tipo de estrela em explosão quando o núcleo de uma grande estrela colapsa e depois repercute, causando uma explosão colossal. Disse ele que durante esse colapso se deve formar um remanescente compacto, uma bola de neutrões, uma estrela de neutrões. Basicamente, a matéria é composta por prótons, neutrões e eletrões. E neste colapso de um núcleo de ferro, os prótons e os eletrões que compõem os átomos de ferro combinam-se para formar os neutrões. Uma estrela de neutrões é um objeto incrivelmente denso. Se pegássemos num grande edifício, como por exemplo o Empire State Building de Nova York, e o comprimíssemos à densidade de uma estrela de neutrões, ficaria com o tamanho de um berlinde. Tem uma densidade elevadíssima. E, na verdade, uma colher de chá do material da estrela de neutrões pesaria tanto como 1.000 milhões de toneladas na Terra. Hoje, os cientistas acreditam que só as estrelas gigantes, com pelo menos 10 vezes mais massa do que o Sol, têm capacidade para gerar esse tipo de explosão de colapso do núcleo. A estrela gigante gera energia fundindo hidrogênio e hélio. Pode fundir hélio em carbono e oxigênio e continua em frente até fazer ferro. O ferro é o núcleo que mais se contrai. Portanto, quando uma estrela fez ferro, chegou ao fim da vida e está pronta para o desastre. O núcleo de ferro forma-se no último dia da vida da estrela. E torna-se tão pesado que colapsa face ao seu próprio peso. Colapsa gravitacionalmente muito depressa. Leva menos de um segundo para que o núcleo da estrela reduza de algo como o tamanho da Terra para uma estrela de neutrões que tem entre 16 a 24 km de diâmetro. Mas esse denso núcleo de ferro não se adapta pacificamente à sua nova vida.
como estrela de neutrões. Em vez de atingir imediatamente uma configuração de equilíbrio, a estrela de neutrões começa a saltar para fora de si mesma, tal como o ginasta saltou do trampolim e voltou de novo para cima. Essa estrela de neutrões colide com o material que a rodeia e empresta alguma da sua energia a esse material, dando início aos jatos. No entanto, ao contrário de um ginasta, para quem a gravidade acaba por prevalecer e puxá-lo de novo para a Terra, no cenário do colapso de um núcleo, há algo mais que continua a provocar os jatos para o exterior. A questão era saber o que seria essa força misteriosa que empurrava a explosão para o espaço. Os especialistas calcularam que para haver uma explosão bem-sucedida, era necessário mais um ingrediente. Suspeitavam dos chamados neutrinos, esquivas partículas de energia já previstas, mas nunca observadas. Os astrofísicos acreditam que durante o colapso do núcleo, quando os eletrões são empurrados para tão perto dos prótons no núcleo de átomos que se combinam e se transformam em neutrões, durante esse processo libertam as pequenas e misteriosas partículas de neutrinos. Os neutrinos são partículas interessantes. Não têm qualquer carga elétrica, portanto não interagem com a luz. Só interagem através daquilo a que os físicos chamam força fraca. E o nome é adequado. Significa que essas partículas podem atravessar a Terra, podem trespassar grandes pedaços de matéria. Portanto, são como fantasmas. Atravessam coisas. Durante séculos, os astrónomos modernos estudaram os remanescentes de supernovas em galáxias distantes do passado remoto. Mas em 1987, assistiriam na primeira fila a uma explosão muito sua. Foi a supernova mais luminosa que se viu em quase 4 séculos, muito tempo depois do desenvolvimento do telescópio. Podemos usar todo o nosso equipamento para estudar aquela explosão espetacular. Em 1987, aconteceu o evento estelar mais surpreendente desde a invenção do telescópio próximo da nossa galáxia. O primeiro a testemunhá-lo foi o jovem astrónomo chileno Oscar Duhalde. A sorte dele e da astronomia surgiu na noite de 23 de fevereiro de 1987. O operador do telescópio do Observatório de Las Campanas, Oscar Duhalde, pôs água ao lume para o café e foi lá fora para olhar para o céu. E quando o Oscar saiu e olhou para a grande nuvem de Magalhães, que conhece muito bem, notou que havia mais uma estrela. Descobriu a explosão da supernova ao deixar o edifício do telescópio e ao olhar para ela a olho nu. Quando uma estrela explode, os astrofísicos, tal como os investigadores em busca de indícios de um crime, sabem que as primeiras horas depois da morte estelar são as mais críticas. Portanto, em 1987, quando a supernova mais próxima em cerca de 400 anos surgiu, souberam que tinham de agir rapidamente. Estava apenas a cerca de 170 mil anos-luz, o que para um astrónomo é já ao virar da esquina. A supernova 1987A encontrava-se numa pequena galáxia chamada Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã que orbita a nossa muito maior galáxia da Via Láctea. Sendo a primeira supernova daquele ano, aquela estrela excepcional e tão próxima foi simplesmente batizada SN 1987A. Mas desta vez, muitos astrónomos experientes de todo o planeta estavam prontos para a ação. Munidos com instrumentos e telescópios sofisticados, viraram as atenções e as máquinas para os céus e escrutinaram com cuidado a supernova 1987A. Sabendo que uma estrela, quando explode, está no seu ponto mais quente nas primeiras horas e emite muita luz em comprimentos de onda ultravioletas, os detetives astrais deitaram mãos à obra.
Na altura da explosão, vimos o material mais rápido, vinha na nossa direção a 1/10 da velocidade da luz, portanto era a estrela a explodir. Os cientistas já tinham tido a sua explosão. Agora queriam saber o nome da vítima. Estudaram um catálogo que contém todas as estrelas conhecidas e as suas posições no céu e tiveram sorte. Encontraram a estrela que explodira. Estava registada como sendo a SK69202. Também determinaram que era uma estrela gigante, 20 vezes maior do que a massa do Sol. Ao examinarem os indícios espectrais, os cientistas encontraram linhas fortes de hidrogênio. A SN 1987A tinha todos os sinais de ser uma supernova de tipo 2, originada pelo colapso do núcleo. Mas para confirmar as suspeitas e provar as teorias do colapso do núcleo, os especialistas precisavam de ter mais uma prova física. Precisavam de neutrinos, essas partículas esquivas que os cientistas previram que se libertariam durante a explosão. No início da década de 1980, os cientistas tinham construído um punhado de detectores de neutrinos à volta do mundo. Eram compostos por depósitos enterrados no solo, cheios de toneladas de água pura. Mas esses detectores ainda não tinham capturado nem um único neutrino de supernova. Há muito que se dizia que a maior parte da energia da explosão de uma supernova por colapso do núcleo vai para os neutrinos, mas nunca tínhamos visto esses neutrinos. Por acaso, no dia 23 de fevereiro de 1987, viram por fim os neutrinos. 2 detectores, um por baixo da cidade de Kamika, no Japão, e outro por baixo do lago Harry, no Ohio, capturaram uma dúzia dessas partículas tão fugidias. Havia detectores de luz num volume de água que eram usados para ver o pequeno clarão causado pelo neutrino a interagir com a matéria no interior do depósito. Pela primeira vez, os cientistas na Terra tinham visto indícios palpáveis dos neutrinos, as misteriosas partículas geradas no núcleo de uma estrela em explosão. Os astrónomos sabiam agora que as teorias propostas pela primeira vez na década de 1930 estavam certas. A supernova 1987A mostrou, sem sombra para dúvida, que o denso núcleo de ferro daquela gigantesca estrela entrara em colapso e formar uma estrela de neutrões, porque nesse processo muitos neutrinos seriam emitidos. Com poderosos telescópios distribuídos pelo espaço, os astrónomos podem hoje fundamentar as incríveis descobertas feitas na esteira da supernova 1987A. Em 2006, o astrónomo Robert Quimby, de 30 anos, voltaria uma vez mais a dar a volta ao pensamento convencional e revolucionaria a forma como os astrónomos procuravam supernovas. Quem procura supernovas quer encontrar o máximo possível. Procuram uma vez, de 2 em 2 semanas ou de semana a semana. Para poderem encontrar o máximo de supernovas possível, vêem em todos os campos possíveis. Decidi limitar o número de campos e observá-los tão frequentemente quanto podia. O empreendedor detetive cósmico programou o seu telescópio robótico para varrer sistematicamente o campo selecionado todas as noites. Como um holofote interestelar, prescrutou metodicamente o mesmo canto escuro do cosmos em busca de possíveis supernovas. Tenho software que pode processar dados muito rapidamente e dizer-me se há algo ali que não estava lá antes. E quando isso acontece, se acho que pode ser uma supernova, vejo o espectro. E o espectro dir-me-á exatamente o que é. E se for uma supernova, diz-me de que tipo é. Em 18 de setembro de 2006, Quimby teve a sua grande oportunidade. Descobriu a supernova mais brilhante de sempre. É a minha primeira supernova e acho que tive muita sorte. Outros investigadores olharam para o espectro e fizeram as suas medidas de fotometria e de luminosidade. E descobriram que, na verdade, a 2006 GY era mais luminosa do que qualquer outra supernova conhecida.
Muito lentamente. Esteve mais de 2 meses, 70 dias, a brilhar ao máximo e depois apagou-se. Nunca tínhamos visto uma supernova assim. E fora descoberta por um aluno do 4º ano da Universidade do Texas. As análises do remanescente indicaram que antes de explodir, a estrela fora 100 vezes maior do que o Sol. E com tanto hidrogênio registado no espectro, tudo apontava para que a supernova mais luminosa de sempre fosse um evento de tipo 2. Foi então que Quimby se superou a si mesmo. Quando por fim analisou uma supernova aparentemente insignificante que descobrira antes, a SN 2005 AP fez uma descoberta surpreendente. Era 100 mil milhões de vezes mais luminosa do que o Sol. Em comparação, uma supernova de tipo 1 pode ser, no seu auge, 6 mil milhões de vezes mais luminosa do que o Sol. Era ainda mais luminosa do que a SN 2006 GY. Como nas provas circunstanciais, as surpreendentes descobertas de novas supernovas ultrabrilhantes, como a 2005 AP e outras, abriram uma nova avenida na investigação das estrelas que explodem e do seu modo de operação. Achamos que isto possa estar ligado às explosões de raios gama. Os raios gama são a forma de luz mais poderosa que se conhece no universo. Ao analisarem as supernovas, os investigadores estão mais perto do que nunca de resolver os enigmas mais desconcertantes do cosmo. Ninguém sabe porque é que uma delas faz raios gama e a outra uma supernova normal. Os astrónomos só sabem que as supernovas e as explosões de raios gama que lhes estão associadas são os faróis mais brilhantes do universo. Na autoestrada galáctica, que é o cosmo, as supernovas servem de sinais celestiais que apontam aos astrónomos o início e o fim do tempo e do espaço. O poderoso satélite Swift da NASA, lançado em 2004, foi especialmente criado para varrer os céus e detectar explosões de raios gama no universo. Como equipas de primeiros socorros cósmicos, os astrofísicos do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, em Baltimore, Maryland, estão permanentemente a postos à espera de uma chamada de emergência do Swift. Em menos de 2 minutos, depois do Swift descobrir uma explosão de raios gama, o satélite envia-nos e-mails diretamente para os telemóveis. Quando surgiu uma supernova recente, registada como SN 2006 AJ, o satélite Swift captou os raios gama gerados por ela. E essa explosão de raios gama foi muito interessante, porque, antes de mais, foi de longa duração. Geralmente são um fenómeno muito breve. São frações de segundo ou alguns segundos. Mas esta explosão de raios gama foi visível durante cerca de 35 minutos. E vimos 3 dias depois a explosão de uma supernova exatamente no mesmo local. E isso solucionou um dos mistérios importantes sobre a explosão de raios gama, porque descobrimos que pelo menos partes dessas explosões se devem à existência de estrelas gigantes que estão a explodir. Hoje, os astrónomos podem ver centenas de supernovas e as mortíferas explosões de raios gama que geram. Na autoestrada cósmica, os cientistas usam estes faróis estelares para definir os limites e a amplitude do universo. Podemos usar as supernovas para sondar o universo porque, se forem muito mortiças, sabemos que estão muito longe. E podemos estudar as curvaturas, o espaço, o tempo e todo o cosmos. Por exemplo, se estivermos numa autoestrada no deserto e olharmos para os faróis dos carros, sabemos distinguir quais estão próximos e quais estão longe pelo brilho visível dos faróis. Os que estão perto são brilhantes, os que estão longe parecem mortiços. E a medição da distância das coisas de forma muito sistemática dir-nos-á o tamanho, a idade, a forma, a história e o futuro do universo. E constatou-se que as supernovas de tipo 1A são as mais adequadas para este propósito. Uma das coisas interessantes nas supernovas do tipo 1A, aquela que explode e se tornam anãs brancas, é o fato de haver uma massa fixa.
a massa de Chandrasekhar, que estipula a dimensão da explosão e quanta matéria está envolvida. E a consequência disso é que muitas delas têm mais ou menos a mesma luminosidade. Se a explosão produz a mesma quantidade de luz, podemos medir quanta luz vemos e calcular a distância da supernova. Isto é conhecido como o princípio da vela padrão. As supernovas de tipo 1A são tipo velas padrão, têm mais ou menos a mesma energia no seu auge, a mesma luminosidade. Portanto, se olharmos para elas de distâncias diferentes, parecem ter luminosidades aparentes diferentes. Parecem mais mortiças se estiverem longe ou mais luminosas se estiverem perto. Se encontrarmos supernovas de tipo 1A em galáxias distantes e medirmos a sua luminosidade aparente e compararmos isso com o conhecido poder de uma supernova de tipo 1A próxima, podemos determinar a distância dessa supernova e, assim, da galáxia onde se localiza. A técnica pioneira também levou os astroinvestigadores a algumas conclusões radicais. Basicamente, podemos usar as distâncias para as supernovas para perceber o que o universo está a fazer, que idade tem. Sabemos agora, por diversos sinais, que tem pouco menos de 14 mil milhões de anos. Mas descobrimos que o universo estava a acelerar, quando julgávamos que estava a desacelerar, preso aos materiais gravitacionais. E isso causou uma revolução intelectual. Foi como atirar uma bola ao teto e, em vez dela voltar à nossa mão, saltar cada vez com mais velocidade em direção ao teto. É completamente contraintuitivo. Os manuais de astronomia existentes diziam que o universo deveria desacelerar, portanto a gravidade deveria abrandar o índice de expansão. Mas o que este resultado mostrou foi que, em vez de abrandar, estava na verdade a expandir-se cada vez mais rápido. Embora a observação das supernovas tenha ajudado os cientistas a desvendar muitos mistérios cósmicos monumentais, os especialistas acreditam que, se continuarem a seguir as pistas deixadas pela explosão de estrelas gigantes, poderão responder às maiores perguntas. Hoje, os cientistas sabem que um dia, em breve, poderemos vir a testemunhar com os nossos próprios olhos a maravilhosa e toda poderosa força de uma supernova. A nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que há luz de 1000 supernovas a dirigir-se para cá. Poderia até acontecer na nossa Via Láctea. Calculamos que haja uma média de 2 explosões de supernovas por século na nossa galáxia. O problema é que a última supernova que vimos na nossa galáxia estava a quase 400 anos de distância. Portanto, há muito tempo que não há uma na nossa galáxia. Se isso acontecesse na nossa galáxia, nós, tal como os titãs do espaço e do tempo, Tycho, Kepler, Chandrasekhar e Zwicky, seríamos testemunhas da força mais destrutiva e mais criativa do universo. A supernova. Pim Pam Pum, produção audiovisual.